Pode parecer óbvio, mas a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou simplesmente LGPD, traz as diretrizes de como os dados pessoais devem ser tratados para proteger a liberdade, a privacidade e o desenvolvimento da personalidade. Mas o que pode ser considerado dado pessoal e como a proteção desses dados impacta as nossas vidas e irá impactar todos aqueles que lidam com dados pessoais em suas atividades no dia a dia? Eu sou Denise Tavares e nesse vídeo eu vou responder essas e outras questões relacionadas ao dado pessoal. A sociedade já foi movida pela agricultura, quando o importante eram as terras, pela indústria, quando o que interessavam eram as máquinas, e depois pelos serviços que se podia oferecer. Hoje, vivemos na sociedade da informação, movida por dados e marcada pela inovação tecnológica. Todos os dias são tomadas decisões que impactam as nossas vidas com base no cruzamento dos nossos dados, sem que sequer tenhamos conhecimento. Muita gente, por não entender como isso acontece, até debocha do tema. Quem nunca ouviu falar frases como "quem não deve não teme", "minha vida é um livro aberto" ou "não tenho nada a esconder"? Por não sabermos ou pela dificuldade de entender como as nossas informações são utilizadas, aceitamos termos e condições que facilitam práticas abusivas e o uso indevido de dados pessoais. Como muita gente já percebeu, quando o produto ou o serviço é gratuito, na maioria das vezes o pagamento é você, ou melhor, são os seus dados. E isso não tem um grande problema quando temos consciência em relação ao que estamos expostos e concordamos com a situação. A proteção dos dados pessoais serve exatamente para isso, para trazer de volta ao indivíduo o poder de tomar a decisão e de ter o controle sobre as suas informações e sobre como elas serão utilizadas. Saber se uma farmácia vai mesmo te beneficiar com um programa de desconto ou o desconto serve apenas para mascarar o compartilhamento desses dados com a sua seguradora de saúde. Se um aplicativo está te fornecendo mesmo um serviço gratuito ou se está apenas coletando informações sobre você para criar o seu perfil de acordo com os seus interesses e utilizar essas informações no futuro. Ter o controle sobre os seus dados permite que as pessoas tenham maior liberdade de decisão, protege a privacidade de cada um e faz com que, mediante as suas próprias escolhas, sua personalidade seja formada de maneira fiel às suas preferências e gostos. Proteger os dados pessoais é importante, mas o que pode ser considerado dado pessoal? A LGPD traz o conceito de 3 tipos de dados: o dado pessoal sensível e o dado anonimizado. De acordo com a LGPD, o dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Vamos analisar por partes para ficar mais claro. A definição do dado pessoal pode ser dividida em 4 elementos. E para determinar um dado pessoal, não existe uma ordem específica que tem que ser considerada. Todos os 4 elementos devem estar presentes. A informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Como informação, temos qualquer coisa, desde o nome da pessoa até a sua localização. Relacionada a refere-se ao propósito da informação e o impacto no direito à privacidade de alguém. A combinação dessa informação com outras também é importante. Por exemplo, uma profissão não é um dado pessoal por si só, mas combinada com o nome pode vir a ser. Pessoa natural. A LGPD só protege o dado de pessoa física, referida na lei como titular. Com essa informação, já é possível excluir dados de pessoa jurídica. Identificada ou identificável. Identificada significa que a pessoa já foi individualizada, por exemplo, por características específicas. E identificável diz respeito às características indiretas de uma pessoa, levando em consideração todas as formas razoavelmente possíveis de identificar uma pessoa. É o caso do endereço de IP de dispositivos eletrônicos, que pode indiretamente identificar uma pessoa. Vamos avaliar o seguinte cenário para identificar se uma informação é um dado pessoal. O médico solicita que seja feito um exame em determinado paciente. Durante o exame, a identidade do paciente fica anônima para o laboratório. Quando o médico recebe o resultado do exame, ele converte os dados ao paciente. Na perspectiva do laboratório, o prontuário do paciente pode ser considerado dado pessoal? Sim, né?
O prontuário pode ser considerado dado pessoal. Mesmo que o dado seja anônimo para o laboratório, o prontuário é identificável pelo médico e, por isso, o prontuário pode ser considerado um dado pessoal. Outros exemplos são os números de identificação, de matrícula de um aluno em uma instituição de ensino ou de funcionários em uma empresa. Essas informações podem identificar pessoas dentro dessas organizações. Também pode ser feita a divisão de dados pessoais por categorias, com pedaços de dados que podem ser informações pessoais. Na categoria de dados pessoais gerais, temos, por exemplo, gênero, data de nascimento, estado civil, nacionalidade e idioma. Na categoria de dados profissionais, podemos citar o endereço profissional, telefone profissional, e-mail profissional e número de identificação na empresa. Quanto mais informações combinamos de uma pessoa, mais fácil de identificá-la e maior o risco associado à proteção de dados e ao tratamento responsável. Diferentemente do dado pessoal, o dado anonimizado é aquele relativo a titular que não possa ser identificado e, por não ser identificável, não é protegido pela LGPD. Vamos seguir com um exemplo para ilustrar uma situação. O CEO de uma empresa permitiu que o salário dele fosse divulgado em uma revista, desde que fosse anonimizado. A informação não anonimizada seria: o Sr. Miller, CEO da empresa Amazing, ganha R$ 6.346.432,26 por ano. Para anonimizar os dados do Sr. Miller, o nome dele poderia ser removido da frase, ficando: o CEO da empresa Amazing ganha R$ 6.346.432,26 por ano. No entanto, a informação ainda não está anônima. Qualquer pessoa pesquisando na internet pode descobrir quem é o CEO da empresa Amazing. Podemos então trocar o nome da empresa por um pseudônimo, ficando com a seguinte frase: o CEO da empresa X ganha R$ 6.346.432,26 por ano. Ainda temos um problema. Com um valor único de salário, o Sr. Miller ainda poderia ser identificado. Para ficar menos identificável, o valor do salário poderia ser agregado e a frase ficaria: o CEO da empresa X ganha em média 6 bilhões por ano. Uma variação do valor do salário poderia ficar ainda melhor. Por exemplo, o CEO da empresa X ganha entre 5 e 8 milhões por ano. O cuidado que se deve ter é que a anonimização de dados agregados depende do tamanho da amostra. O Sr. Miller, nesse caso, mesmo com um grande esforço para a anonimização, ainda poderia ser identificado por ter um ganho anual fora da curva para os nossos parâmetros. Seria diferente se o exemplo dado fosse de um diretor com uma receita anual de R$ 300 mil ou um gerente com uma receita anual de R$ 150 mil. Isso significa que quanto maior a amostra, melhor o processo de anonimização. O último conceito de dado na LGPD é o dado pessoal sensível. São dados que podem causar um maior impacto à privacidade dos indivíduos e, por isso, têm maior grau de proteção pela LGPD. Na definição, a LGPD elenca o dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Um dado pessoal sensível pode não ser tão óbvio de distinguir. Um raio-x de uma fratura no braço é obviamente um dado relativo à saúde, mas uma fotografia de pessoas em uma festa mostrando alguém com um gesso no braço pode não ser, já que a fotografia pode não necessariamente se referir à saúde daquela pessoa. O próprio dado pessoal fotografia traz certa polêmica. Uma foto pode revelar a origem racial ou étnica de uma pessoa e até em alguns casos a convicção religiosa. Então, todo documento com foto que uma empresa possui de funcionários, clientes ou terceiros seria dado pessoal sensível? Existem posicionamentos de autoridades na Europa indicando que somente seria sensível caso a fotografia fosse utilizada de fato para extrair informações sensíveis, ou seja, dependendo do seu tratamento, ou se fosse utilizada em conjunto com outras informações para confirmar o dado sensível. Ainda não temos um posicionamento da NPD, que nem está estabelecida ainda,
Mas algumas empresas adotam uma posição mais conservadora, considerando a fotografia sempre como um dado pessoal sensível, preferindo pecar pelo excesso de zelo. Para fixar o que aprendemos em relação ao dado pessoal sensível, vamos fazer um teste. Você consegue reconhecer um dado pessoal sensível? Temos as seguintes opções: um documento de identidade emitido por um órgão público contendo a data de nascimento de um indivíduo, um post em uma rede social se referindo à orientação sexual de alguém, uma gravação telefônica contendo dados bancários de um cliente, uma conta em um site de ascendentes contendo informações sobre a origem étnica de uma pessoa. Acertou quem indicou um post em uma rede social se referindo à orientação sexual de alguém e uma conta em um site de ascendentes contendo informações sobre a origem étnica de uma pessoa. A data de nascimento e informações financeiras não são definidas na LGPD como dados pessoais sensíveis.